Conhecido por muitos como Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, um dos maiores cangaceiros do sertão nordestino, se destacou por fugir da polícia até os seus 40 anos, quando junto à sua amada Maria Bonita, foram capturados e decapitados. Sua história até hoje é lembrada por seu rifle que disparava como um lampião, matando as volantes da época em meio à caatinga nordestina. Hoje, vamos relembrar algum de seus feitos e sua importância para o cangaço. A história de Lampião começa basicamente de uma admiração que ele tinha por Antônio Salvino. Antônio Salvino era amigo do pai de Lampião, então dessa forma ele sempre tinha um contato com o Virgulino. Virgulino Ferreira se admirava porque ele gostava de atirar em bandidos e ao mesmo tempo atirar nas volantes, né, que eram as polícias da época. Certo dia, Antônio Salvino convida Lampião para fazer testes para tiro. Então Lampião, ainda meio desconfiado, resolve aceitar a ideia. E dessa forma consegue atirar, né, com um amigo do seu pai. O bando de Antônio Salvino contava com alguns cangaceiros muito temidos na cidade, né, principalmente de Serra Talhada. Então, gente, só para mostrar para vocês que quando o Lampião nasceu, né, já existia o cangaço. Só que, de certa forma, o Lampião ele foi considerado uma figura com muito destaque, né? Mas antes já existia. Olha, eu estava naquela pedra aí em cima, era bem em frente aí a pedra que eu via a luz, acendia e apagava. Que eu falei para ela, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela falou para mim que não, que era um vagalume. Eu digo, olha... Aí eu não prestei mais atenção na história dela. Ela começou a conversar e eu quieta, né? Só olhando. Mas como ela disse que era vagalume, não incomodei. Olha, hoje a Maria estava nessa pedra sentada, ela contando que ela estava cansada da vida que ela levava. Que ela, se a Força Alagoana botasse em nós, ela acreditava que não ia matar ela, né? Eu falei para ela, eu não acredito muito na Força Alagoana, acredito mais na Força Sergipana, que eles não iam me trair. Então como que o Lampião ele entra dentro do cangaço? É uma longa história na qual a gente tem os dois irmãos do Lampião, né? Um com maior destaque, que é o João Ferreira, que fica com ele até o resto de sua vida. Eles se envolvem em uma briga, né, com as volantes na cidade e de certa forma correm para casa. Então o pai de Virgulino Ferreira, querendo de certa forma proteger os seus filhos, é morto na frente de Virgulino. E dessa forma Virgulino jura matar todas as volantes, né, e atirar em polícia a partir daquele momento. Então ele chama toda a família para ver quem quer participar do cangaço, né, visto que ele era muito novo e queria vingança. E alguns irmãos de Lampião aceitam, outros já têm um destino completamente diferente. Atire só 4 e carregue a arma de novo. A retirada é sair pela direita. Indo para a esquerda tem que ser de costa e hipótese de cair. E tem que ser embrenhado, espalhado pela galharia para confundir os macacos. Anda sim, filho. Topando o macaco, o grupo da frente se espalha comigo. Assim. Da direita e da esquerda, tomo posição dos lados para cruzar o fogo. Se a tropa mostrar valentia, o grupo de coice faz a retaguarda. O cangaço da época, na qual o Lampião entrou, né, era um grupo de biótipos. O que vinha a ser biótipos? Pessoas com todas as idades, né? A gente tinha criança, a gente tinha velhos, né? Assim incluindo homens e mulheres. Aos 20 anos de idade, Lampião comete seu primeiro assalto. O assalto de Lampião ocorre em Água Branca, né, uma cidade que fica a poucos quilômetros de Serra Talhada. O bando de Lampião estupra várias mulheres, saqueia vários fazendeiros e queima várias plantações. Então esse foi um crime que chocou toda a sociedade da época, né, e também o governo ficou muito afrontado com tudo isso. O cangaço apavorou o Nordeste. Um grupo de bandidos, liderado por Virgulino Ferreira da Silva, matou mais de 500 pessoas entre as décadas de 20 e 30. Candeeiro sabia que seus companheiros tinham sido decapitados, mas as imagens ele vê pela primeira vez. As cabeças foram exibidas como troféus na Praça de Piranhas. Bom, gente, Lampião ele era muito esperto, né? Como vocês podem ver aí nas imagens, né? A gente está num ambiente tipicamente nordestino, né? Que é a caatinga.
Então o Lampião, por ser um sertanejo raiz, conhecia como ninguém, né, na palma da sua mão, todo esse ambiente, né? Então ele rodeava muito a cavalo em todas essas áreas, e as volantes, né, que eram as polícias da época, não conseguiriam adentrar, né, nesses ambientes. Há um boato que diz que Lampião ele sempre passava um dia, né, nesses esconderijos. Isso por quê? Porque as polícias viviam rodeando toda a sua vida, né, que sempre foi de conflito. Certo momento da história, né, o Lampião ele estava mais ou menos ali perto do Rio São Francisco, e ele teve a brilhante ideia de ir até a Bahia, né? Algo dizia que um grande amor ele iria encontrar na Bahia. Lampião começa a sua expedição e, de certa forma, ele conhece uma mulher conhecida como Maria Déa, né? Maria Déa, né, era conhecida na época por ser uma menina muito jovem e, ao mesmo tempo, ter uma paixão platônica por Lampião, sem mesmo o ter conhecido. Então, em uma festa que houve na cidade, os dois se conhecem, né? Então, para quem não conhece Maria Déa ainda, Maria Déa é a Maria Bonita da história, né? E que teve uma função importantíssima dentro do cangaço. E quem foi que atirou primeiro? Foi eu, Atirou em quem? Maria Bonita. Eu dei um tiro nela, ela caiu. Aí eu avancei, quando cheguei em cima, estava Lampião no chão. Mas eu não conhecia ele, eu dei um tiro na cabeça dele, acabei de matar, e tanto. Chegou e disse: compadre, não esbagaça a cabeça que esse é Lampião. Só o fuzil do Cabo Panta disparou 90 balas. Além de Lampião e Maria Bonita, mais 9 cangaceiros foram mortos aqui. Candeeiro diz que escapou por milagre. Todos no cangaço tinham as suas funções, né? Inclusive as mulheres. Então Maria Bonita, de certa forma, controlava todas as mulheres do bando. Uma das funções de Maria Bonita era assassinar mulheres adúlteras, né? O que vem a ser isso? Mulheres que traíam seus maridos. Então Lampião ia junto com Maria Bonita e assim acontecia toda essa atrocidade. Outra função da Maria Bonita também era cortar as orelhas das mulheres em que ela não gostava, né? Em uma certa festa, uma das mulheres trocou olhares com Lampião. Então ela foi e assassinou essa mulher, tirando assim uma parte importante do corpo, a orelha. A união entre Lampião e Maria Bonita deu fruto uma filha conhecida como Expedita, né? Que até hoje ainda tem histórias para contar. Algumas curiosidades, gente, eu trouxe para vocês sobre a história, né? Lampião nunca visitou um local médico, né? Mas de certa forma Maria Bonita sim. Em um certo momento da gravidez, a Maria Bonita ela sofre uma lesão na perna, né? Ela leva um tiro. Então, pela primeira vez, né, Maria Bonita ela é levada pela cidade por alguns guardas de Lampião e assim utiliza de utensílios médicos. Lampião ele tinha sempre um olho cego, né? Isso porque, em um certo momento, Lampião ia morrendo em um dos combates, né, com as tropas rivais. E assim ele encostou um dos seus olhos, né, em um cacto do sertão na qual ele estava. O triste fim do cangaço se deu em 28 de julho de 1938. Então o cangaço nas mãos de Lampião, né, durou 20 anos. Né? Ele entrou com 20 e mais ou menos 40, 41 anos, né, foi o fim da sua era. Então como que aconteceu então o fim do cangaço? Um dos jagunços de Lampião, né, deu informações de onde estava o esconderijo na qual Lampião estava. Então, o local era Angicos, né, perto ali da Bahia. Então, de certa forma, as volantes, né, cercaram toda a Angicos ali na qual eles estavam. E na manhã, né, do dia 28 de julho, eles atearam fogo contra todo o bando de Lampião, arrancando assim a cabeça de Lampião e de Maria Bonita. Bom, gente, o fim do bando de Lampião, né, se deu de duas formas. Uma parte morreu junto com o rei do cangaço e a outra parte teria saído para comprar alimentos, né? Só que devido à viagem ser tão cansativa, eles ficaram em um lugar, de certa forma, descansando e não chegaram a tempo, né, daquela atrocidade chegar até eles. Né? Quando eles souberam do ocorrido, né, todos fugiram. Então assim sobrevive do bando de Lampião, né, naquela época, Dadá, né, e 25, né, que era um dos líderes daquela época. De certa forma, né, o bando de Lampião até hoje existe. Né? Então em 2014, né, morre o último cangaceiro de Lampião, conhecido como 25. Né? E Curisco, um dos outros líderes que também conseguiu fugir,
né, morre pouco tempo depois, assumindo assim o lugar de Lampião. Quando eles chegaram com as cabeças, jogavam aí como quem joga coco, assim. E o tenente João Bezerra mandou que eu pegasse, juntasse um pé de gameleiro, tinha na frente da casa dele. Na frente da casa dele? Depois foi retirado as cabeças de lá do pé de gameleiro e botaram nos negócios da prefeitura para entrar. Tudo junto, era para Maceió, para voltar para o museu. Aí levou para lá, as cabeças, todas as cabeças. As outras cabeças eles levaram. Bom, gente, então essa foi a história do rei do cangaço, né, conhecido como Lampião, que por muitos, né, principalmente por ricos, era conhecido como um vilão, porque realmente ele assaltava, ele saqueava e cometia crimes, e por outros era conhecido como herói. Isso porque todo o fruto daquele roubo, né, ele gostava de compartilhar com as pessoas pobres, né, aquele povo miserável que vivia sempre à mercê do Estado, né, daquela época que, de certa forma, não enxergava a população. Lampião, entregue-se, você está perdido. Eu só me entrego depois de morto. Não quero cair vivo na mão da lei, quero não. Então prepare-se, Lampião. Lá vai fogo! Bom, gente, então esse foi mais um vídeo do nosso canal, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, gente, porque dá muito trabalho, né? A gente tem que se deslocar a outras localidades, né? Fazer roteiro, enfim. Todo esse vídeo que vocês estão vendo dá muito trabalho. Então eu conto com a participação de vocês, né? Deixa um comentário aí o que você acha sobre o Lampião, né? E tamo aí, muito obrigado. É o seguinte, o cangaço, na minha opinião, e como verdade eu tenho, que foi o maior regresso do sertão. O cangaço sacrificou o sertão. Isso eu quero crer que é como disse o padre Cício, ninguém julga Lampião. Que Lampião não veio porque quis, veio cumprir o destino dele. Ele foi trazido pelo destino dele. Eu acredito nessas coisas todas, né?